Muito bem, começando mais um episódio do podcast Trocando Ideias, diretamente aqui do estúdio Ecos, em Taboão da Serra. E hoje a gente vai começar diferente aqui a apresentação. Vamos começar com respeitável público. Daqui a pouquinho você vai saber por quê, não é isso, professor? É isso mesmo. Marcos, oitavo. Oitavo, mais um para conta aí, Tá, né? mais para conta, se Deus quiser. É, E que venha muitos e muitos. muitos outros. E aí, você quer fazer as honras? Afinal de contas, foi você que está me apresentando essa pessoa maravilhosa, uma pessoa que já me encantou logo que ela chegou aqui. Você já conhecia, né? Já, um Já pouquinho, conhecia, com certeza. não da história, mas Não da através história, do... mas vamos dizer assim, em torno do que ela faz, vamos dizer, para Exatamente. deixar uma dica no ar aí. Exato. Estamos aqui com a Marlene Querubim, que nada mais nada menos do que a proprietária do Circo Espacial, mas tem outras histórias além do circo, além dessa estrutura toda que você com certeza já conhece. Você que é amante do circo, assim como eu, professor, né, com certeza já foi no Circo Espacial. Obrigado, Marlene, pela sua presença aí, por ter aceito o nosso convite, viu? Imagina, é uma honra estar com Para vocês. nós, né? Aliás, Marlene, realmente foi um grande prazer receber você aqui no nosso estúdio, né? Muito E bacana. vamos, né, começar a Destrinchar. navegar um pouquinho pela história dessa mulher maravilhosa, né? Exato. Tem até uma apresentaçãozinha aqui que a gente pegou através da produção, né, da assessoria aqui da Marlene, que é o seguinte. A Marlene Querubim é uma das figuras mais importantes e influentes do circo contemporâneo no Brasil. Fundadora do Circo Espacial, ela também se dedicou à vida à promoção do desenvolvimento da arte circense no país, ajudando a preservar tradições, como a gente já vai falar daqui a pouquinho, e ao mesmo tempo que inovou e modernizou espetáculos para atrair novas gerações. Bom, acho que a gente pode começar esse papo justamente Isso dessa vai- forma, né? Com certeza, né? Como atrair essa nova geração para o circo, essa geração que está tão conectada e ao mesmo tempo desantenada, né, das questões aí do mundo real. Estão muito no digital, né, no virtual, e o real nada, né? O circo ele já passou ao longo de suas histórias várias mudanças, né? Sim. Como você sabe, o circo tem 5.000 anos de existência. Então, quando apareceu o rádio, o circo vai morrer. Quando apareceu o cinema, o circo vai morrer. Quando Exato. apareceu a TV, o circo vai morrer. E o circo sempre consegue se renovar, chamar atenção para aquele momento da sociedade, conseguir falar da importância que tem esses momentos que as famílias passam juntas assistindo um espetáculo de circo. Então, eu acredito que nós temos estudado ao longo da última década, que é quando a internet veio com tudo, principalmente os últimos 5 anos, onde a presença das crianças está cada vez mais cedo, né? Existe uma participação muito grande online aí. Então, o que a gente faz? A gente procura atrativos para trazer o pai, a mãe para o circo, trazer essa criança e encantar ela. Eu tenho ouvido cada dia mais, eu nunca fui ao circo. Na semana passada teve uma pessoa no circo com 30 anos, nunca tinha ido num circo. Nossa. Exatamente. Então, eu sei que esse elo se perdeu um pouco na última década, porém, o que a gente faz? Todos os circos procura trazer atrações que estejam na internet, que tenha visibilidade. Então, você traz essa atração na segunda parte do espetáculo, ora com pessoas do desenho animado, ora com pessoas que estão... Eu não quero falar nomes aqui para não correr o risco, mas são várias pessoas que têm destaque, por exemplo, no YouTube, no TikTok, né? Então, essas pessoas, elas acabam trazendo essas crianças para o circo, porque elas conhecem, né, através de N canais aí, que hoje cada um é muito famoso naquele canal, às vezes você não sabe quem é, mas já é famoso naquele canal. É verdade. Com as dancinhas do TikTok e tal. E aí, na primeira parte, a gente coloca o circo, e a segunda parte, a gente coloca essa atração. Ora, se é uma atração infantil, se é um apresentador, se é um cantor, seja lá um influencer, né? E aí a gente percebe que a paixão que a criança pega, né, assistindo os números de circo, porque ela se projeta. Quando você vê uma menina vê uma bailarina dançando, ela se projeta naquele momento. Quando um menino vê o trapezista voando, ele fala, eu também quero fazer isso de alguma forma. Então, acho que a liberdade e a inspiração que o circo traz, ele tem esse encantamento, né? E fora o momento lúdico ali com a família, que está comendo uma pipoquinha, algodão doce. Isso é tão importante, né? E ela estava falando um negócio interessante pra gente, né? Eu tô com 60 anos, não vou mentir minha idade. Novíssimo. E você tinha espaços nos bairros, você tinha locais, quando chegava, anunciava chegando no circo. Hoje é um grande problema.
conseguir um local para poder montar um circo, para poder preparar? Isso é um grande problema? Na verdade, o maior problema dos gestores circenses, dos circos, é o espaço para montar. Uhum. Vamos falar aqui da região, né, da São Paulo e Grande São Paulo. Tá. A maioria das cidades esqueceram de deixar aquela praça central, Exato. que seria uma praça para circo, para parque, para feiras, Para eventos em para geral. eventos em geral, para eventos culturais em geral. Então, o que acontece? Eu já, inclusive, propus na Câmara Municipal de São Paulo um projeto onde as construtoras ou proprietários de terreno teriam a isenção do IPTU caso alugasse para o circo naquele período. Nossa. É a única maneira, porque a gente não consegue pagar o valor do Uhum. aluguel, porque um terreno hoje, eu vou dar um exemplo, um terreno de 10 mil metros hoje na beira da Marginal Pinheiros, Tá. custa aí de imposto por mês 600 mil reais. Nossa. Então, o dono do terreno quer que eu pague esse valor. né? Então, você não consegue. Agora, se você tiver um incentivo, por exemplo, você mesmo, a partir do momento que você tiver dentro da Câmara de Taboão, você faz assim, não, vamos fazer uma motivação para esse dono de terreno. Se ele receber um circo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 dias, sei lá quanto for o período, esse período que o circo estiver ali, eu vou isentar esse IPTU. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitas áreas disponíveis para o circo, a gente vai melhorar a condição, porque o circo, metade hoje do meu faturamento eu tenho que pagar em aluguel. Nossa. Se entende? Então, antigamente a gente não tinha esse problema. Você chegava na cidade, tinha as áreas, então o valor que você ia gastar com aluguéis, se investir em novas produções, se investir em novos equipamentos. Então, isso é fazer a gestão de uma atividade criativa tão importante que a gente emprega, a gente gera emprego para terceirizados, porque você usa muita gente na produção de um espetáculo. Aliás, eu vou mandar um recado para os futuros prefeitos, vereadores, que está um apelo aí que eu acho que vale a pena, né? Olhar com carinho esse lado que a Marlene está falando, que a gente tem que realmente resgatar esse lado, porque hoje as famílias praticamente não sentam numa mesa para conversar. Conversa tudo com o telefone na mão, né? Exato. Exatamente. E aí, Marcos? Eu vou pegar o gancho, vamos fazer meio que uma ordem cronológica aqui, para a gente começar a historinha desde o início lá, né? Porque a gente sabe que você é uma artista completa, eu acompanho, sou suspeito para falar, a gente já fez eventos juntos, né? Conheço aí a Marlene de longos anos, é uma inspiração para a gente, com certeza. E eu queria saber de você, com tantos talentos, como é que foi essa paixão e como é que surgiu a paixão do circo? Eu também já sei dessa história, mas eu queria que você falasse aqui para a nossa audiência como é que surgiu essa paixão do circo lá no sul do país. Olha, eu acho que o circo me escolheu, né? Eu sou de Cascavel, no Paraná. Era uma jovem, 19 anos, não tão jovem, mas era uma jovem. Claro. Fazia teatro desde os 12 anos. Eu sempre fui muito avançada para a minha idade. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos, comecei a trabalhar na prefeitura com 12 anos, porque naquela época não tinha problema nenhum. Comecei como auxiliar de balcão, né, atendente de balcão. E fui me especializando, fui fazendo curso, estudando. Bom, enfim, resumindo, eu fazia teatro, trabalhava na Prefeitura de Cascavel, na Secretaria de Planejamento, e fazia universidade, fazia engenharia e matemática. Como é que é? Engenharia e matemática? Coisa simples, coisa simples. Tudo a ver o que ela... E acho que o grande sucesso, né, só abrindo parênteses aqui da Marlene, justamente com o Circo Espacial é isso, né, juntou a parte da cultura, da arte, com aquela parte mais ligada a exatas, né, para conseguir administrar tudo isso que não é fácil. Mas vamos lá, Marlene. As pessoas falam que eu sou muito racional e emocional ao mesmo tempo, né, que é uma coisa difícil. E aí eu tinha uma amiga, tenho essa amiga ainda jornalista, que era da Folha de Londrina, e o Circo Vostok chegou em Cascavel, em 78, exatamente. Em 78 para 79, no finalzinho do ano ali, e ela me ligou um dia e falou: Marlene, você que faz teatro, porque eu sou muito tímida, quase não falo, né? Deu para perceber, né, Marcos? Deu para perceber. Aí ela disse: você não quer ir comigo no circo, porque eu vou fazer uma entrevista com o dono do circo e tal. E ela era realmente tímida, né? E eu, ao contrário, falei: vou com você, me fala o horário e tal, ainda mais ir no circo, com o maior prazer. A minha experiência com o circo anteriormente eram 2, que depois eu vou contar em separado. Bom, chegou esse momento, eu fui com ela para o circo. Na hora que eu entrei no circo, eu senti uma sensação tão incrível. Uma coisa assim, eu não sabia explicar o que eu estava sentindo, mas para mim foi como se estivesse me arrebatando ali. Bom,
Como a matéria era muito grande, ela começou a matéria na sexta-feira, que foi a estreia, acompanhamos a estreia, tinha um espetáculo. Depois do espetáculo, o seu Alexandre e a Estela, que são os donos do circo... Aliás, Estela é o nome da minha esposa. Então você não vai esquecer mais. Convidaram a gente para um churrasco que teria, porque como ela estava fazendo essa matéria de bastidores e tal, e ali estava toda a companhia. E foi tão incrível, eu gostei tanto daquela coisa de ver, porque diferente do teatro, que a gente tem que ficar todo mundo concentrado atrás, no backstage, esperando a hora de entrar, o circo não, o circo, cada um tem sua rotina, por exemplo. Naquela época, o espetáculo durava 3 horas, 2 horas e 40, 3 horas, era diferente o tempo de vida das pessoas. Você vê que no interior começava às 9 horas, terminava meia-noite e ninguém reclamava, todo mundo ia para casa, era uma festa. É verdade. E aí, a gente conversando, eu via, né, observei nesses 2, 3 dias que eu fui acompanhá-la para fazer a matéria, por exemplo, tinha uma malabarista lá, Miriam Ortani, ela ia se apresentar no malabares e daqui a pouco ela estava na frente do trailer, estendendo roupa, fazendo as coisas. Era uma coisa tão lúdica, tão envolvimento surreal. Total, exatamente, né? Você vive, mora e trabalha ali, né? Você tem todas as suas atividades social, mas também tem a atividade do trabalho. E aí, bom, não sei se foi no segundo, terceiro dia, o senhor Alexandre, né, porque como eu falo pouco, né, conversamos muito, ele me perguntou muita coisa da cidade, da região e tal, e aí ele falou assim, Mariana, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, por quê? Ele falou, não, primeiro eu vou te fazer umas perguntas, porque como eu já era diretora de teatro, já tinha produzido um festival, tinha produzido algumas peças, você estava com quantos anos? 19. Já estava velha já. Não, o que é isso? Aí ele me perguntou, o que você achou do espetáculo? Aí eu falei, olha, senhor Alexandre, eu vou falar o que eu achei. Falei isso. Ele ainda não era sumido o papel de Vostok mesmo, ele era Antônio Cajueiro. Depois dessa conversa nossa, desse trabalho nós com ele, ele passou a ser Alexandre Vostok e usar o personagem realmente da família, que era russo. Eu falei, olha, quando eu vim para o espetáculo, eu vim sonhando encontrar elementos russos, e eu não encontrei, né? Então, eu acho que o senhor tinha que fazer um espetáculo temático, o senhor se vestir, apresentar o espetáculo, blá, 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 blá. Eu falei, nossa, mas você é demais, você tem que vir trabalhar comigo, porque nunca ninguém me falou isso aqui. Fora isso, ele me perguntou algumas coisas comerciais também, que eu falei, ó, você tem que fazer isso, tem que melhorar aquilo, blá, blá. Eu tenho papo na língua, eu fui falando tudo que eu pensava, mas sem compromisso nenhum. Ele falou, olha, eu tenho 4 diretores que trabalham comigo, um que já tinha trabalhado com o Tiane, outro que já tinha trabalhado com o Leandro Orfei, outro que já tinha trabalhado com o Garcia e outro que tinha trabalhado com o Bartolo. Nunca ninguém me falou nada sobre isso. Teve esse insight. Por quê? Porque, na verdade, assim, quando você está perto do dono do circo, você não vai falar que você tem medo que o cara não aceite. Eu não tinha compromisso nenhum, não tinha a responsabilidade disso. Eu falei o que eu pensava. Aí ele virou para mim e falou assim, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, você não tem condição de me pagar, não. Olha, eu abusada. Você falou isso? Falei. Primeira vez falando com o dono do circo. Falei, porque na verdade é o seguinte, eu tinha um emprego na prefeitura, ganhava 10 salários mínimos naquela época, que eu não sei quanto que é, mas eu ganhava 10 salários. Já tinha meu carro, eu estava bem. Ele falou, você é abusada, hein, mãe? Eu falei, não, tô brincando, mas eu falei, olha, ele falou assim, não, dá uma pensada aí. Aquilo me balançou muito, por quê? Porque eu tinha muita vontade de viajar. Eu tinha muita vontade de... Eu já tinha ido com uma peça de teatro para Londrina, tinha participado de festival em Curitiba, em Goiânia, mas a minha paixão era São Paulo. Aí, quando eu perguntei para ele, quais são as cidades que o senhor vai fazer? Ele falou, vou daqui para Foz do Iguaçu, vou passar o final do ano em Foz do Iguaçu, depois eu volto, faço Campo Mourão, Maringá, Londrina, São Paulo. Eu falei, tô dentro. Na hora? São Paulo que me chamou. Na verdade, foi o circo, foi São Paulo. A gente ouve tanto no empoderamento feminino aqui em pleno século XXI. A Marlene já naquela época já era empoderada, né? Exatamente. E aí foi. Aí eu fiz um acordo com ele. Eu falei, olha, eu vou pedir licença, né, um remunerado da prefeitura. Falei com o meu chefe, na época, o engenheiro Alexandre, você tá louca, você vai largar um emprego que todo mundo sonha, ter um emprego com estabilidade, tudo. Falei, não, o senhor me dá férias, mas me dá uns 2, 3 meses aí que eu vou viajar. Depois eu volto. Até hoje. Não voltou. Ele deve estar até agora esperando aí. Coitado, que perda, né? Que perda. E aí, assim, eu assumi 2 funções que eu digo que foi minha formação, né? Eu digo que eu tenho mestrado, doutorado em circo por conta disso. O Vostok confiou muito, me colocou para dirigir o espetáculo e também para cuidar da parte de marketing do circo. Então, eu fiz as 2 coisas simultâneas, porque o circo ele tem essa coisa de se fazer muita coisa ao mesmo tempo, várias funções,
né? Normalmente, como você tem que viajar com poucas pessoas, mesmo assim, muitas, então o indivíduo ele acaba fazendo 1 ou 2 ou 3 funções para poder não viajar com 300 pessoas, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque as crianças são famílias, né? Sim. E como é que é essa questão das crianças, eu como professor, como é que é esse trabalho com as crianças dentro do circo? É maravilhoso, né? Eu digo que é ímpar, porque o pai convive mais com os filhos e nós levamos nossas crianças para a escola, sim, eles estudam em todas as cidades. Ah, é? Nós temos uma lei que protege o filho de circense e militar, a gente sabe que essa lei foi aprovada por causa do militar, mas tudo bem. Pegou um gancho aí. É mesmo? Eu não sabia disso. O colégio é obrigado, né? O colégio mais próximo do circo, ele é obrigado a dar vaga para criança. Né? Eu tenho orgulho que eu inaugurei a primeira geração de universitário no circo, o Circo Espacial. Mesmo? Assim, eu tenho muita gente formada e hoje vários circos do Brasil têm, os filhos saem somente para fazer a universidade e depois volta. Eu tenho um que saiu para fazer, não voltou, e tem outro que saiu e ficou. Eu perdi um para... Eu brinco, não vou colocar meus filhos mais para estudar, não, porque a gente perde. É brincadeira, a gente faz questão que nossos jovens estudem, porque muitos anos o circo tinha um preconceito que as pessoas não estudavam, justamente por causa da dificuldade. Certo. Tem algumas cidades ainda que a delegacia de ensino encontra dificuldade. Mas vai ficar só uma semana. Uma semana para criança é muito aprendizado. Muito. Inclusive, tem uma lei na Câmara Federal tramitando que nós pedimos, né, solicitamos através da UBCI, que eu sou presidente, para ter o passaporte do estudante circense. Porque qual é a dificuldade? Eu estou aqui numa cidade, vou mudar 300 quilômetros. Eu tenho que ir lá na cidade, pegar um atestado de vaga, voltar, pegar... É insano o que fazem com o circo. É insano. A mãe de circo ela é muito destinada, porque perde muito tempo atrás disso. Inúmeras vezes eu tive que largar o outro serviço meu e ir lá e brigar junto com as mães do circo. Nossa. E aí, é surreal. Então, por isso que eu falei, vamos fazer um passaporte do estudante circense. Ali anota as frequências, anota as matérias, anota tudo de um colégio para outro. Durante muitos anos, a gente teve algumas parcerias com alguns colégios que tinham rede, então eu descobri esse formato e foi melhor para a gente. Então, as nossas crianças do Circo Espacial estudaram em 2 redes, uma Positivo e a outra o Colégio Adventista. O Positivo é muito forte, aliás, a origem do Positivo é em Curitiba. Exatamente, né? exatamente. E tem os computadores positivos exatamente. também. Então, por que a gente escolheu, quando eu estava em turnê nacional... Porque, por exemplo, teve a Rejane, que você conhece. Começou uma temporada em Fortaleza, um ano, em janeiro estava em Fortaleza, a gente terminou em Florianópolis. Nossa. Então, você imagina quantos colégios ela passou durante esse ano. E depois fez a ADM no Mackenzie. Então, todos os nossos jovens, todos formados, ou educação física, ou fisioterapia, ou ADM, ou marketing, ou rádio e TV, o Juliano é rádio e TV, né, arte cênica, o PPE e outros mais. Né? Eu tenho uma sobrinha que fez relações internacionais. Olha. Então, a gente sempre motivou muito eles terem a profissão do circo e fazer uma outra licenciatura, um outro mestrado, para poder... não que isso vá mudar a nossa vida, porque muitas vezes eu chegava nos lugares, as pessoas falavam, mas o pessoal do circo não sabe... Eu digo, tudo bem, ele não é obrigado a fazer um projeto, ele não é obrigado a defender uma causa, nada disso. Para isso tem outros profissionais. Exato. Mas eu quero ver você fazer o triplo salto mortal. Você faz? Então, por que você está cobrando dele? Porque às vezes eu ia para a secretaria, algum lugar assim, o pessoal falava, o pessoal do circo não sabe fazer o projeto. Aí eu virava e dizia assim, tudo bem, você sabe fazer um triplo salto mortal? Uma dupla pirueta? Não, então, como é que você quer? Então, cada um na sua área. Exato. Mas eu sempre motivei, e aí a gente se reuniu com outro circo, e você acaba virando um espelho, né? E aí todo mundo... Então, hoje, a grande maioria dos jovens do Circo Portugal, do Circo Le Cirque, do Napoli, todos eles estudam, a gente faz questão. Talvez não 100% faça universidade, porque já é mais difícil. Mas como hoje tem curso à distância, facilitou bastante. Isso dá. Aí você se lançou, né? Vamos voltar. Voltar a minha história. Aí a gente pega o gancho. Aí você se lançou na estrada. Fui para a estrada. E aí, como é que foi esse trabalho? Incrível, com Vostok. Incrível. Com ele, eu fiz todo o estado de São Rio de Janeiro, o sul todo, fomos para a Argentina, para o Uruguai, para
para o Paraguai, para o Chile. Então, eu fiquei lá até 85. E em 83 eu vim para São Paulo com o Vostok para fazer o Circo Mágico do Anhembi. Não sei se você lembra. Fui eu que fiz a gestão daquele Circo Mágico no Anhembi, que fazíamos show, um monte de coisa. Aí depois solicitaram para o Sambódromo e aí a gente perdeu o pátio oficial do circo em São Paulo. A gente vive perdendo os pátios oficiais. Inclusive, era um decreto-lei e tudo, que ficaram de depois dar uma outra área e até hoje não deram. E aí, em 85, eu resolvi montar o Circo Espacial. Começou em 85? 85. Uhum. Na verdade, acho que você é uma das poucas, não a única mulher que não nasceu no circo, né? Sou a primeira, né? É a primeira. Acho que a primeira e única até hoje que não nasci em circo, que montei, né? Que tive o maior circo do Brasil. Olha só. E aí começou a sua trajetória já com o Circo Espacial. O Circo Espacial. E como é que foi esse primeiro espetáculo? Como é que você sentiu essa energia de ter o primeiro espetáculo ali? Deve ter sido... E esse conceito, né? Totalmente diferente do circo. Exatamente, esse conceito. Na verdade, foi assim. Eu, como toda jovem sonhadora, né? A gente tem que sonhar para realizar. Aí eu estava na dúvida, o Vostok ia sair para uma outra turnê internacional, só que o meu filho mais velho estava com 5 para 6 anos. E eu não queria que ele estudasse em língua castelhana, né? O espanhol. Eu queria que ele ficasse no Brasil para ter uma formação mais dentro disso. Por isso que eu saí do Vostok. Super amiga dele, continuo até hoje, é padrinho dos meus filhos. Gosto muito dele. Quantos filhos você tem? 2. Qual o nome deles? Manda uma mensagem de útero 2, mas de vida um monte. Manda uma mensagem lá para eles, lá, ó, naquela câmera nossa ali. Aquela ali? Pepe, hoje é teu aniversário, dia 11 de setembro, e você está na Rússia, no maior festival de circo do mundo como palhaço. É um maior orgulho para mim. Olha, eu fiquei arrepiado, hein? Hoje, justamente. O nosso podcast é atemporal, mas a gente está gravando especificamente esse episódio no dia 11. Então, valeu o recado. No dia 11. E outro é o Jackson, que nasceu e que deu toda a inspiração do nome espacial. Quando ele tinha 5 para 6 anos, vou contar essa história. Legal. Que mora em Foz do Iguaçu e que é diretor lá na Itaipu também. E que abandonou o circo. Na represa Itaipu? Ele é da represa lá, da Itaipu Binacional. Maravilhoso. Trabalha lá. Um projeto maravilhoso. E aí, continua. O primeiro dia do espetáculo. Foi assim, aí a gente não tinha dinheiro suficiente para comprar um circo novo, nada disso. Aí eu fui ver um circo que estava à venda, que estava na cidade de Barra Bonita. Eu conheço Barra Bonita. Perto ali do Rio Tietê, isso, perto de Jaú. A cidade é linda. Aí cheguei lá, fomos, né? Naquela época eu tinha um Del Rey zerinho, né? Na época era coisa Del chique. Rey da Ford. Dourado e tal. Entrei na cidade, eu falei, olha, eu vim ver um circo assim. O menininho falou, porque o menino toda a cidade sabe que tá o circo, né? O cirquinho tá ali. Meu Deus, pensei comigo, meu Deus. Bom, quando eu cheguei no cirquinho, realmente era um circo pequeno, né? Um circo de 36 metros. Estava meio judiado, por isso que eles queriam vender, a família Mello. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, quanto trabalho que eu vou ter. Porque era uma realidade, era o Circo Vostok. Outra realidade, aquilo que eu podia comprar na época. Nossa. Né? Porque o circo, apesar, às vezes, da lona ser pequena, é muito caro. Todo o material de circo é muito caro, porque é ferro, é lona, então é tudo muito caro. Né? E aquilo é o que o meu dinheiro dava. Eu não sei quanto que era os dias de hoje, mas talvez fosse uns 250, 300 mil reais que eu tinha na época. O circo é muito caro, o material de circo é muito caro. Aí, bom, eu olhei assim e falei, bom, vamos remangar as mangas e vamos. Eu não tinha caminhão, eu não tinha trailer e estava comprando um circo. Bom, pensei comigo, eu tinha uma casa em São Paulo, eu falei, eu vou levar esse circo mais próximo de São Paulo para eu poder começar a organizar ele e trouxe direto para Valinhos. A primeira apresentação do Circo Espacial foi na cidade de Valinhos. Nossa. Foi. E o que quando você fala bem o circo, o que seria? A lona? A lona, o que seria? A arquibancada, as cadeiras. Não tinha trailer nenhum. Na verdade, eu comprei só o circo, só a lona, a estrutura. Só a estrutura básica. A básica, digamos assim. Um pouco de cerca. Não, loucura. Hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que eu fui louco. Eu acho que você não é isso. Todo gênio é visionário. Visionário, acho que sim. Aí, mas assim, não tinha essa dificuldade, porque quando você é jovem, quando você faz uma coisa que você ama, eu não vi dificuldade nenhuma. Já organizei, trouxe ele para Valinhos, trabalhei na cidade, que a gente chama, para estrear o circo, fiz vários patrocínios com o supermercado. Não, tive assim, quando eu chegava o nome espacial, mas a gente não conhece o nome. Eu falei, não, mas vocês vão conhecer muito. Já determinada. Já determinada. De som, essas coisas? Nada, tive que contratar tudo de fora, né? E aí, na hora que eu trouxe, o caminhão chegou de Barra Bonita, que descarregou tudo aqueles ferros, aquelas coisas no chão, eu falei, meu Deus do céu. Bom, vamos lá.
E aí fui, né? Fomos, fizemos, deu certo. Aí comprei um trailer, comprei uma carreta, a gente ficou um mês mais ou menos em Valinhos. De Valinhos eu fui a São Bernardo. Em São Bernardo eu tinha um terreno que era bem no centro da cidade, que dava quase, assim, era no centro, era perto de um terminal. Não sei se você conhece isso. Depois eu vou achar o nome da praça. Tá. E que ali desembarcava todos os funcionários da Volkswagen. Nossa, da Não, fábrica. Ali que eu consegui comprar minha primeira carreta, meu primeiro caminhão e meu primeiro trailer. Foi. Então, assim, eu estudei para onde levar o circo, né, para poder fazer. Aí de São Bernardo eu fui acho que eu fiz São Caetano, Santo André, porque eu queria, ABC, eu queria vir para São Paulo. Tá. Eu queria fazer a capital. E aí eu já tinha lona nova, já fiz uma lona nova, fui parcelando, né? Fiz o crédito com a lona nova, uma 44 por 54. Nossa. Eu já parti logo para essa. De 36 para 44 por 54. E aí foi, durante todos esses anos, foi a lona que eu usei, né, durante 38 anos. 38 anos. 38 anos. Agora, esse ano, eu montei uma lona menor, que é uma lona 33 redondo, pós-pandemia, porque como eu estava voltando pós-pandemia, eu falei, não vou voltar com o circão, vou voltar com uma lona menor. Certo. E é essa que eu estou montada lá, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu volto com a grande. Então, para você ver que... E aí, eu fiz essa temporada de São Paulo, foi um sucesso muito grande, porque a gente tinha esses dois trabalhos. O trabalho, na época, que a gente tinha do marketing muito forte com as empresas, e a gente, na época, eu consegui patrocínios muito bons com a Nestlé, com a Melita, com a Balduco, com a Coral, que hoje faz falta, porque, na verdade, houve uma mudança com a Lei Rouanet. Hoje as empresas todas só fazem através de Lei Rouanet, e a Lei Rouanet para o circo é muito complicado, porque você tem que fazer um roteiro de um ano. Como é que eu vou saber no que eu vou estar um ano se eu não tenho terreno? Exato. Então, é o que eu digo sempre, as pessoas precisam entender a característica do circo, que é nômade, que é itinerante. Então, muitas vezes, o nosso maior problema é o nosso CEP. E as pessoas falam, qual é o teu CEP? Cara, eu sou de circo, eu não tenho CEP. Como é que você vai ter o endereço fixo? E olha só o problema onde está o problema que o poder público não consegue entender a nossa característica. Quando veio o Aldir Blanc, nós lutamos tanto para ter uma verba, para poder ajudar a cultura. O circo, a maioria do circo não conseguiu se beneficiar. Por quê? Por exemplo, os circos pararam na cidade que eles estavam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Imperium Circus, que estava lá em Matão. Ele não é de Matão, ele é da cidade do sul de Minas, quer dizer, a sede dele, né? A prefeitura daqui reconhece que ele não é do município e não vai ajudar. Como é que ele vai voltar para receber lá naquela cidade a 1.000 quilômetros se ele não tem nem condição de ter uma cesta básica? Nossa. Então, durante a pandemia, é que a gente sentiu o quanto é difícil as pessoas entenderem que nós somos itinerantes, nós temos que estar atendido aonde nós estamos, né? Porque a gente... muitas vezes chega na cidade e o cara fala, mas vocês vão levar o dinheiro da cidade embora. Aí eu viro pro prefeito e falo, meu Deus, se o circo levar o dinheiro da cidade embora, você tem que fechar a cidade. Porque, não é verdade? Com certeza. Você vê o tanto da ignorância. Falar de política que a gente trata, né, de uma forma assim, muito en passant em relação à política, mas você que levou o projeto, a gente tem um político que é palhaço, né? E está há algum tempo, acho que no terceiro mandato, não sei, que é o Tiririca. Você teve esse contato com ele? Existe por parte dele também alguma intenção de favorecer o circo? Ele vindo originário? Na verdade, a gente foi em busca dessa parceria com o Tiririca, né? Ele não é um cara que... como é que eu vou dizer assim, ele nunca lutou pelas políticas do circo, porém é um cara que tinha uma visibilidade muito grande. Nós levamos vários projetos, ele protocolou esses projetos, tem projeto em andamento muito importante para o circo, só que ele não teve força de bancada para aprovar esses projetos. Então, hoje nós estamos correndo atrás de outras pessoas, né? Porque os 5 projetos que estão lá, um é o reconhecimento do circo como patrimônio imaterial, que seria muito importante. Outro é a questão do próprio passaporte da criança, do estudante circense, que também é super importante. Outro é a isenção de taxas para os equipamentos, lonas de circo para importação, porque muita gente precisa importar equipamento e é uma fortuna, né, para melhorar a estrutura, né, a estrutura do circo. E tem mais um agora que eu não consigo lembrar qual que é, mas deve ser alguma coisa assim. A gente, para você ter uma ideia, nós, durante esses anos todos de militância com o presidente da UBCI, nós conseguimos mudar algumas realidades. Por exemplo, a comunidade circense não era atendida pelo SUS. Como é que eles queriam saber do tal do CEP, né? Cadê? Você mora onde?
Cara, nós não moro no circo. Daqui eu vou para outra cidade, vou para Pode ser outra. a placa do trailer? Mas é pior, que daí a placa do trem às vezes é em outro lugar que não tem nada a ver. Meu Deus do céu. Só que a gente Pela segunda conseguiu. vez de UBCI, só para o pessoal entender, o que significa essa sigla? O BCI é a União Brasileira de Circos Itinerantes. Que você é a presidente. Sou presidente. Hoje nós temos em torno de 600 circos no Brasil. 600 circos. Olha só, Você faz ideia. Entre pequeno, médio e grande. Grandes são mais ou menos uns 40. Médio nós temos aí uns 300, 250, 300. E os demais são circos pequenos. E todos são ligados à associação. Seria uma associação. Sim, sim. Qual é a classificação? Nós conseguimos, depois de muita luta, fazer uma NBR para o circo. Por quê? Porque cada vez que a gente chegava no município, cada município tinha uma regra. E aí, por exemplo, que o Corpo de Bombeiro exige aqui, no outro não exige. Era muito confuso. Aí um dia eu tive uma reunião com o comandante do Corpo de Bombeiro de São Paulo, que foi o homem que me inspirou. Olha. Nós tínhamos um problema muito sério na nossa arquibancada por causa da inclinação, porque eles faziam o mesmo cálculo no ginásio de esporte. E eu dizia, o ginásio não tem nada a ver com o circo. Mas o que acontece? Eles seguem leis. Aí o comandante virou para mim e falou assim, Marlene, você é uma mulher que pensa, por que você não muda essa lei? Eu falei, tá aí, vamos mudar a lei. Aí eu fui em busca de parceiros, nós fizemos um pedido para a BNT, e a BNT fez uma comissão, e a gente, durante 2 anos, nós andamos o Brasil inteiro, ouvindo todos os circenses, todas as necessidades, e hoje nós temos uma NBR, que é o 66650, que é o Caderno de Normas Técnicas do Circo. Nossa. Então, a gente conseguiu resolver vários problemas. Primeiro, classificar o circo. O circo não é evento. O circo é diferente de evento. Nós temos a mesma estrutura, que ela vai de cidade em cidade. Tanto o Corpo de Bombeiro como os municípios entendiam que nós éramos eventos. Nós não somos evento. O evento é aquele que monta por 1 dia, 2 dias, 1 semana e vai embora. Com características diferentes. Sim. Nós não, nós somos circo. Na mesma arquibancada que eu monto aqui, eu vou montar lá, vou montar em outro lugar. Antigamente, por exemplo, se eu mudasse da rua, eu já tinha que entrar com um projeto novo e dizer que era diferente. Então, o projeto hoje ele é respeitado, porque tem essa norma técnica, né? Então, nós temos classificados circos pequenos até 500 lugares, circos médios até 1.000 lugares, circos grandes acima de 1.000 lugares. Então, ali a norma descreve tudo. Então, Todas tem as uma exigências. referência, exatamente, toda uma referência que o órgão público pode solicitar para o circo que está chegando. Porque antigamente, já chegou, eu chegava numa cidade lá no interior de Pernambuco e o engenheiro virar para mim e falar assim, não, a senhora tem que enterrar esses mastros do circo. Eu dizia, engenheiro, nós estaiamos os mastros, não precisamos enterrar ele, é diferente a construção. Não, aqui na minha cidade só tem que enterrar esses mastros, entendeu? E aí eu dizia, não, o senhor tem que entender que a característica, a arquitetura do circo é uma arquitetura diferente, própria. Entendeu? Então, e a gente tinha N outros problemas, que você tinha que chegar, você tinha que argumentar. E hoje a gente tem essa norma técnica, que é uma referência, é um orgulho para o circense. É uma norma realmente que nos protege de várias situações. Aliás, foi uma vitória, né? Isso Uma grande vitória, né? uma grande vitória. E quando você chega na cidade, as dificuldades devem ser grandes, né? Para poder, né, fazer o pessoal entender, às vezes, algumas regras, né? A gente tem que considerar que hoje, com o advento da internet, você faz muita coisa online também. Então, muitos pedidos hoje são online. O que a gente faz? Nós temos uma gestão. Então, normalmente, a gente tem um secretário, que a gente chama de secretário de frente do circo. Esse secretário vai na cidade, vê qual é a área tal e vem. Muitas vezes, o dono do circo, ele acumula essa função. Eu sempre gostei de ir na frente. Eu gosto de estar lá olhando, vendo. Assim, eu sou daquelas que eu gosto de estar lá. Então, você vai para a cidade, você analisa um roteiro, você planeja um roteiro, e aí você sempre faz com 2, 3 meses de antecedência. Sempre você tem que estar com 2 ou 3 cidades prontas para você poder, se acontecer alguma coisa, poder mudar tudo. O plano B, né? O circo tem uma organização muito perfeita. Eu escrevi um livro, inclusive convidei para participar desse livro a doutora Suara Bastos, que chama Gestão Espetacular. E aí eu conto um pouco como é fazer a gestão de um circo. Né? Porque às vezes quando a pessoa fala assim, normalmente a Câmara dos Deputados, Congresso, às vezes as câmaras dos vereadores falam, isso aqui é coisa de circo. Eu digo, então, quando eu falo que é coisa de circo, é porque nós somos extremamente organizados. Porque você imagina, a cúpula do circo que suporta toda a estrutura. Se eu esquecer um parafuso fora de lugar, como é que eu monto? Eu atraso toda a logística. Então, o circo ele é extremamente organizado na sua montagem, na sua desmontagem, porque a gente depende de prazo.
Por exemplo, quando eu estava em turnê nacional com o Circo Espacial, muitas vezes eu estava numa cidade, a gente ia mudar 500 quilômetros. Então, eu desmontava domingo à noite, começava a desmontagem ali por volta das 22, por aí. Quando era 6 horas da manhã, eu estava com todas as carretas carregadas, 22 carretas. Quantas? 22. Nossa Tá? Senhora. Então, e aí você tem que viajar com essas carretas, chegar na outra cidade e na terça-feira começar a subir os mastros para começar a fazer a montagem, que daí na quinta-feira tem que estar pronto para a vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, é extremamente organizado, né? Extremamente organizado, com planejamento, com logística, com tudo. E aí eu digo isso. Então, se vocês estão se referindo ao circo como coisa de bagunça, não é com nós, não. É coisa de organização. A gente está falando desse lado, né, empreendedor da Marlene, mas ela também tem essa veia cultural, que ela é escritora, como ela já disse, ela é artista plástica também, né, Marlene? Como é que você consegue conciliar tudo isso, assim, estando à frente desse projeto, indo para todos os cantos? Você é uma ativista do circo, né, além de gestora. Como é que você concilia tudo isso aqui, que é um fenômeno, né? A gente queria entender um pouquinho. Exato. Conhecer mais ainda, né, Marlene? Exato. Na verdade, eu tenho o privilégio de viver no circo. Então, o meu tempo ocioso do circo, né, e eu faço questão de acompanhar os espetáculos no fim de semana. Só não estou no circo quando eu faço alguma viagem, vou para algum lugar. Eu amo estar ali. Eu amo ver a criança assistindo o espetáculo, eu amo ver a família ali. Eu gosto desse burburinho. Isso me alimenta. Por conta dessa vantagem que eu tenho, então eu pinto desde nova, né? Eu faço algumas artes, como dizer, eu pinto 7 desde nova. Então, entre um intervalo e outro, eu costumo pintar, ou eu costumo compor, eu costumo escrever, porque eu tenho todo esse material à minha disposição. Eu acho um desperdício se eu não fizesse isso. Exato. Compartilhar, né? Compartilhar. Então, por exemplo, as minhas obras todas nas artes plásticas, elas são inspiradas no circo, nas cores, né? Na própria arquitetura, no próprio espetáculo do circo, porque eu acho que ele é muito rico, né? As músicas, por exemplo, eu gosto de as maiores composições minhas são na área infantil, né? São a trilha do circo e outras trilhas. Eu componho sertanejo, componho popular, pop, rock, qualquer coisa. Professor? Não sabia, né? Não. Eu acho que grande parte da Inglês. Eu tô aqui, ó. Mas isso são meu hobby, então eu não sofro, como eu faço na hora que eu tenho tempo e tal. E aí faço algumas exposições, né? Lógico, quando eu estava viajando, eu pintava menos por causa da falta de tempo. Mas compor eu sempre porque eu componho em qualquer lugar. Se eu estiver no carro, estou compondo, estou escrevendo, estou fazendo alguma coisa, e aí depois vou para o estúdio e tenho parceiro, só não canto, hein? É verdade. Por enquanto, hein? Por enquanto. Eu acompanho também a cantora Claudia, né? Maravilhosa. Também espetacular também. Que é uma mulher de circo também. Também. Um grande beijo para Cláudia. Aliás, ela falou de espetáculo, eu lembro que eu fui assistir o Saltimbancos. Ai, do lindo. Chico Buarque. É tão bonito Tão esse lindo. espetáculo que eu acho que toda criança devia assistir, não é verdade? Lindo, Você lindo, já lindo. fez alguma coisa ligada a isso? A gente já fez no passado uma homenagem aos animais. E aí a gente tinha uma entrada que era uma referência aos saltimbancos. É lindo. Eu sou apaixonada pelo Chico. A minha paixão, minha paixão de nova. Minha paixão, os livros, Fazenda Modelo e outras mais. E deixa eu fazer uma pergunta assim. Gota d'Água, né? Quando eu fui assistir Gota d'Água, por exemplo, Nossa. Hoje você tem dificuldade de ter artistas dentro do circo? Existe alguma escola que possa preparar? Porque às vezes tem alguém do outro lado que gostaria de se lançar, que nem a Marlene, né? Nessa área, né? Que é uma área maravilhosa. Você acha que tem dificuldade hoje de ter artistas trabalhando dentro do circo, se preparando? Ou o próprio circo faz isso? É isso que eu ia comentar. Nós temos a escola permanente em cada circo. Em cada circo a gente forma nossos artistas, tá? Então, toda a companhia, por quê? Nós temos nossos mestres, por exemplo, a pessoa que fez trapézio a vida inteira, chega um momento que ele não consegue mais, que seu corpo não... E aí ele passa a ser o mestre do trapézio. Aí tem aquela pessoa que foi malabarista durante 3 décadas, ele passa a ensinar. Além da nossa escola permanente dentro dos próprios circos, que todo mundo tem, nós temos hoje várias escolas de circo. Temos uma Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro, temos algumas escolas em São Paulo, inclusive o Espacial foi dono de uma escola em São Paulo durante 10 anos, e perdemos porque a gente perdeu o terreno. A nossa história é o terreno, tem o trauma de terreno. E tem muitas escolas, né, no Brasil, tem uma em Toledo que é muito boa, tem no Rio de Janeiro, que eu já falei, tem em Minas Gerais, tem no interior do estado de São Paulo, tem em Fortaleza, Salvador, Recife. Hoje tem, eu acho que mais umas 50 escolas de circo no Brasil que também formam profissionalmente. E a gente conseguiu
através da BNT, inclusive, classificar as escolas de circo, porque antes era meio bagunçado. A pessoa ia, fazia 3 aulas de tecido e saía ensinando tecido instalado numa árvore, né? Que aí lesionava as pessoas e tal. Nossa. Então, hoje é tudo normatizado. A pessoa que é da aula de circo, ela vai pegar um mestre circense, ela vai pegar um professor de educação física, ela vai pegar um pedagogo. Então, a BNT, ela regulamentou quais são as escolas, por exemplo, tem escola de projetos sociais. Não é uma escola de formação de artista, é uma escola que usa a linguagem circense para aquele projeto social. Não é obrigação dela. Curso meio que de extensão. Isso. A gente diga recreativo, né? Na verdade, é como recreação. Sim. Então, ali não é a função daquela escola formar um profissional. Aquele cara interessado ali, que vai fazer as oficinas, se ele quiser, e depois ele vai para uma escola profissional, que é 4 anos. Para você formar um artista, é no mínimo 4 anos. Não é o cara chegar lá e fazer, não. A formação de um artista profissional, 4 anos eu digo para fazer números simples. Porque se você for fazer números mais complicados, é 10 anos. Por isso que a criança de circo, ela começa a aprender cedo. Ela começa desde os 6, 7 anos a participar de atividades no picadeiro. Porque daí ele vai escolher, eu quero ser malabarista, eu quero ser contorcionista, eu quero ser acrobata, eu quero ser equilibrista, quero ser trapezista, eu quero fazer o Globo da Morte. Então, e aí a gente teve um problema muito sério com o Jean Williams, que era o deputado, que ele queria proibir as crianças de circo trabalhar. Aí eu falei, você vai proibir a ginástica artística também? Você vai para a ginástica olímpica? Porque, na verdade, os artistas de circo, eles têm que começar cedo, e por isso sempre ele é no seio da família, são as famílias que ensinam, né, que passam esses saberes, porque, na verdade, é o dia a dia nosso. Então, ele está acompanhando. Então, quando a criança vai entrar no picadeiro para dar um tchauzinho, nós estamos ensinando ela a perder a vergonha. Às vezes, tem toda uma técnica que o circense carrega no seu DNA, que é desse ensino do dia a dia, o ensino corriqueiro. Né? O cara vai aprender a montar uma espia, vai aprender a montar um... Você entende? Então, ele... Porque não é só ser o artista. Quem vive no circo, ele tem que aprender tudo que está envolvido nesse universo, né? Não sei se essa cultura, eu sei que a gente sabe que você promove, mas isso você acredita que veio também do circo lá asiático, o próprio russo, né? Das crianças cada vez mais cedo? Isso não é só no circo, né? Acho que, como você falou, na ginástica, nos estudos. Na verdade, o circo, né, ao longo desses últimos séculos, né, a Rússia, esses países do norte da Europa e também do centro da Europa, eles sempre valorizaram muito o circo. Né? Então, para nós, foi uma referência quando os antigos circos do Brasil grandes, por exemplo, Garcia, Orlando Orfei, Tiane e tal, trouxeram muitos mestres, muitos números espetaculares da Rússia, da Romênia, várias tropes, e esses são nossos mestres hoje em muitos circos brasileiros. Porque eles tinham uma técnica diferente, o circo europeu tem uma técnica diferente, inclusive do circo americano. Então, o Brasil, nós não temos uma tradição nossa, nós somos um país muito novo. Você entende? Quando nós estávamos sendo descobertos, os caras já tinham escola de circo lá. É verdade. Esse festival... Na Idade Média já existia isso. Exatamente. Nas grandes festivais da Europa medieval tinha circo. Então, essas técnicas, principalmente de acrobacia, se aprende muito cedo, de equilibrismo, porque o corpo tem que ir se adaptando, né? Tem que ser moldado naquela maneira. E aí, né, a gente conseguiu, graças a Deus, não deixar essa lei evoluir, mostrando para ele que realmente o circense, ele tem essa passagem do saber através dos mestres, que é a formação nossa, se entende? Não é E a criança faz o que ela quer, ela vai ter escolha, né? Que hora ensaiar, por isso tem que ir para aula, né? No circo espacial mesmo, a gente não deixa as crianças trabalhar se eles não estiverem estudando. E se tiver nota boa, porque se não tiver nota boa, não entra também. Olha entendeu? Só. Então, a gente tem uma troca. Disciplina, né? Tudo, disciplina, trabalho de equipe, cooperação, superação, organização, tudo. Desde cedo você vai tendo essa formação, que é uma coisa natural no circo. É isso que eu ia perguntar, né? Aproveitando o gancho aqui do professor, como é que você acredita que essa arte circense ela acaba moldando, né, o indivíduo nesse sentido, com tanta informação assim? É muito importante, é uma formação ímpar, eu considero. Tanto que eu ouço de muitas pessoas, né, que passaram tempo no circo e depois do encontro fala, foi fundamental a minha passagem pelo circo, porque você tem que ter disciplina, você tem que ter respeito, você vive em comunidade, se imagina que a gente vive um Big Brother. Nós somos anterior ao Big Brother. Né? Você mora ali, você vive ali, então a gente tem normas,
nossas, a gente tem códigos nossos, Uhum. a gente tem métodos nossos. Por exemplo, nós temos vários trailers. Eu vivo num trailer porque, por opção, eu adoro morar em trailer. Uhum. Se eu fizer uma festa no meu trailer, um churrasco, e eu não convidar meu trailer do lado, não tem problema nenhum. Nós temos a nossa individualidade Olha só, preservada. bacana. E ninguém vai ficar ofendido, chorar, não. Quando a gente faz festas coletivas, a gente faz na nossa praça de alimentação. Aí é todo mundo. Por quê? Você tem que respeitar. Às vezes você quer receber um Claro. amigo que não é amigo daquele cara ali. É. Se entende? Então, para nós é normal isso. Então, esse modo de viver já é moldado e só sabe quem é daquela comunidade, né? É uma sociedade É meio uma que à sociedade à parte, parte. é É. verdade. Aliás, Legal. nós comemoramos no dia 27 de março, né? Essa é a data. O dia do circo. Dia do circo. É. E quem foi o pioneiro em relação ao circo, né, no Brasil? Por que Na- nessa data? De Na verdade, é por causa do Piolim, né? Essa eu data tô- foi tá escolhida com a minha por causa cola do. aqui. Tá com a minha cola aqui. Por causa do Piolim. Na verdade, tanto 27 de março como 10 de dezembro é homenagem ao palhaço Piolim. É um aniversário do falecimento dele e outro aniversário de nascimento dele. Bacana. Piolim Foi. foi um palhaço que ele participou da Semana da Arte Moderna. Sim. Então, ele teve o circo dele montado no Lago Paissandu durante Isso. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Olha só. Exatamente, coisa coisa linda. Então, ele fez muito, digamos assim, ele foi na Propagador. época dele, é um circo moderno, e ele era engajado, então ele deixou vários legados. Nós temos o Centro de Memória do Circo, que hoje é no Lago Paissandu, linda. que tem muita história, que eu convido todo mundo para conhecer, que é muito Legal. importante lá. Tem muita material dos circos todos, história do circo brasileiro, é muito importante. Falando em palhaço, né, professor? Não sei se você acompanhou. Na Record mostrou um programa, acho que era Troca de Famílias. Foi troca de família. Foi seu irmão, né, que Foi. participou, que infelizmente não está mais aqui, mas né, tá brilhando lá em cima. Exato, Queria o que você palhaço falasse Pingolé. pouquinho- falasse um pouquinho dessa história rapidamente dele, né? Pingolé foi um palhaço também que veio para o circo, ele era bancário, veio passar férias no circo e acabou se apaixonando, roubou a trapezista, Pois Ah, é mesmo? inclusive a filha do Pingolé é a malabarista Carol, Sim. né, que também é uma das melhores do mundo. Olha só. E foi uma história incrível, né? Eu tive o privilégio de meu irmão ser palhaço. Ele deixou um legado muito grande, tanto o Pepé conviveu com ele, o Buguinho conviveu com ele, o Juliano conviveu com ele, então, e ele ensinou toda uma geração nova de palhaço. Ele deixou um grande legado. E as E crianças... ele foi destaque de vários programas de televisão, E inclusive o Troca de E Família. as crianças ficam realmente, das partes do Acho que é o circo, é meu ponto alto, né? palhaço. O mágico e o palhaço. É assim, o palhaço, acho que é né? o Eles ponto ficam, alto, né, encantados, né? Eu acho que o palhaço é o número 1, aí depois também vem o acho. mágico e depois vem o trapezista. Trapezista e o mágico estão ali, Ó, mas ó. o palhaço é a figura número 1 do circo, sem dúvida nenhuma. Toda criança realmente os olhos brilham quando vê um palhaço, né? E uma figura hoje, por exemplo, assim, nós somos meio tradicionalista nesse esquema, porque existem vários modelos, vários profissionais que usam a linguagem do palhaço. Não tem aqueles palhaços que vão para a festa de aniversário, são palhaços, mas não são palhaços de circo, porque existe toda uma diferença. O palhaço do circo, ele é um palhaço que tem as reprises montadas. Exato. Tá? Então, ele não é um palhaço de entretenimento, ele é um palhaço do espetáculo. Tá. Tá? Aí o palhaço que vai, por exemplo, para outros espaços, do teatro, para dança, para outras coisas, é um outro tipo de palhaço. E aí tem esse palhaço que é o palhaço recreativo que a gente chama, que é o palhaço de entretenimento, que é o cara que vai para festinha de aniversário, que vai para a porta de loja, que vai para outras funções. Então a gente faz um pouco essa diferença para entender, porque o palhaço de circo ele tem que estudar muito para fazer o que ele faz. É mesmo? Muito, Olha muito, só. muito. Tem que Isso acabou muito estudo, muita dedicação. Inspirando até os Doutores da Alegria, né? Que É. tem um trabalho. O Pingolé foi um dos instrutores lá para o Wellington quando começou os Doutores da Alegria. Aliás, o Doutores da Alegria, meu filho, quando teve que entrar na Santa Casa, foi onde eu conheci o projeto dentro da Santa Casa. Maravilhoso. Maravilhoso, um projeto maravilhoso. E hoje nós temos aí o Patati Patatá, né, que você estava falando, né, contando um pouquinho, né, que hoje é o que está mais em evidência, seria ele ou não? Então, o Patati Patatá é um palhaço diferente, é um palhaço de TV e musical. Que só canta. Na verdade, o Patati Patatá não é um palhaço tradicional, ele é um palhaço que canta. Não tem Certo. Eles fazem. pastelão, né? Não é. E o Patati Patatá tem uma história muito incrível. Eu estava com o circo instalado no Interlagos, e Certo. aí veio o Rinaldi, que é o dono da marca, Uhum. e veio no treino e falou: Marlene, eu acho que eu vou desistir, porque eu estou cansado, estou fazendo escola, estou fazendo isso, aquilo, mas não consigo deslanchar a dupla.
Falei, não desiste, não desiste, vamos fazer um show aqui. Fizemos um domingo de manhã lá, até deixou as coisas guardadas. E daí, na semana seguinte, eu fui lá no escritório dele, conversando bastante. Falei, não, Rinaldi, o projeto teu é muito bom, vamos repaginar esses palhaços, porque estava muito, muito antigo. E aí eu indiquei para ele o Frederico Heder, que hoje é dono do Circo Heder, do musical Abracadabra. Olha. O Fred foi para lá e repaginou os palhaços a meu pedido para o Rinaldi. E uma coincidência muito grande. Nesse período, eu estava com uma dupla sertaneja e eu fui para Som Livre levar essa dupla para fazer o contrato com a Som Livre. Uhum. E nesse momento, eu era sou muito amiga da Ivone, esposa do João Donato, que acabou de falecer o ano passado. E aí, nós estávamos juntos na Som Livre e o diretor da Som Livre falou assim, Marlene, você que conhece todo mundo de circo, tal, você conhece um cara aí que tem uma dupla chamada Patati Patatá? Falei, conheço sim. Não, eu tenho ligado lá várias vezes no escritório dele, mas atende uma menina e fala que não tem interesse em fazer negócio com nós. Louco. Eu falei, como assim? Ela falou, eu falei, pode deixar, semana que vem eu estou em São Paulo e eu vou conversar com o Rinaldi. Aí cheguei lá no escritório, falei, Rinaldi, o que é isso? Tá aqui o telefone do cara, o cara da Som Livre me falou isso, tal. A menina falou assim, não, o cara falava show livre. Eu não sei o que é show livre. Aí o Rinaldi ligou para Som Livre. Nossa. E foi daí que deu o boom no Patati Patatá. E logo em seguida eu montei o primeiro circo do Patati Patatá, que estreou em Osasco. Montei uma lona, aí eu fiz uma turnê grande com ele e preparei ele para fazer 6 circos no Brasil inteiro. 6 circos. Então eu sou um pouco madrinha desse projeto também. Aliás, você é madrinha vários outros, exatamente. A gente tem que fazer, né? Que a Marlene tem, né, no seu sobrenome Querubim. É um anjo na vida de várias pessoas. Amém, né? Amém. E aproveitando, infelizmente, né, professor, daria mais uns 5 episódios aqui, mas fica aquele gostinho de quero mais para que a gente possa recebê-la aí mais vezes, né? Eu queria que então você deixasse, pelo menos da minha parte, não sei se o professor concorda aqui, uma mensagem para a nossa audiência, para o seu público, né? Além de tudo, né, participar mais desses eventos, do evento não, do circo como um todo, né? Especial ou espacial, né? Para que você deixasse um recado para a nossa audiência, para o seu público, que com certeza não conhecia só o circo espacial e agora passa a conhecer a essência do circo, que é a Marlene. E falar onde que está hoje o circo espacial, dar o recado, porque tem muita gente que quer agora, depois de assistir esse depoimento maravilhoso, saber onde está o circo espacial. Ninguém fazia ideia de como é essa organização do circo. É o que você falou, a gente tinha muito aquela imagem muito pejorativa do circo, o circo é uma coisinha, né? Uma coisinha ali, um eventozinho, mas não é estranho. A estrutura é impecável. Eu sou suspeito em falar, porque realmente eu adoro o circo como um todo. Como eu já disse, né, a gente trabalhou juntos em projetos aí de eventos, então eu queria que você deixasse essa palavra aí, porque além de inspirar, né, eu acho que vai ter muita gente querendo, de repente, se tornar artista de circo a partir de agora. Será um prazer, né? Eu acho que o circo precisa de renovação. E eu digo assim, siga teus sonhos. A gente só consegue realizar se a gente sonhar. Se não sonhar, você não realiza. Eu estou com o circo em São Paulo, na Avenida Atlântica, com um novo espetáculo. Acabamos de lançar um espetáculo chamado Spark, que é um espetáculo bem futurista. E espero todos. Nós estamos em todas as redes sociais aí, Circo Espacial Oficial, e será um prazer receber todos. Mande o recado das redes sociais que você está tendo aí. Como Circo Espacial. Circo Espacial. Já é fácil. Já é fácil. Mas a gente coloca aqui no GCzinho. Que está ali, nosso maestro. A gente já pede para colocar. Pode ter certeza que meus 4 netos vão estar presentes assistindo os 2 filhos. Será muita honra, um maior prazer. Tá? É isso aí, né? Fechamos? Mais uma. Infelizmente, cadê o efeito sonoro? Tem que pôr lá no pós-produção, né? Querido, obrigada. Hein? Marlene, foi um grande prazer. Que olha. E vamos fazer o nosso tradicional brinde. Com água. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, é uma honra para a gente, né? E ficamos por aqui, esse 8º episódio do podcast Trocando Ideias, que é isso aqui mesmo, a gente troca ideias com pessoas incríveis, inspiradoras, trazendo bate-papo aí, não tratando, né, daquele assunto que realmente tem uma parte muito séria, mas de uma forma descontraída, com esse bate-papo muito gostoso, e eu espero que você aí do outro lado também tenha gostado, não é isso, professor? É isso aí. Até o próximo, então. Até o próximo, se Deus quiser. Trocando Ideias. É isso aí, até mais. Um abraço, tchau, tchau.